Olá pessoal, tudo bom? Bom, mais uma aula hoje, nossa, iniciando, né? A sexta nessa metodologia AD e a nossa 18ª aula. Bom, pessoal, hoje nós vamos dar continuidade aí na análise de solo, tá bom? Vamos continuar aprendendo um pouquinho para estar fazendo a interpretação mais para frente. Hoje, pessoal, nós vamos falar de pH. A aula passada, né, nós falamos de saturação de bases, CTC, falamos da quantidade de alumínio aí, né, no solo. Hoje a gente vai dar continuidade e hoje nós vamos trabalhar o pH. Por que o pH ele é tão importante? É porque é através do pH, pessoal, que eu faço a calagem. Hoje nós não vamos falar de calagem. Nós vamos falar da análise do pH. Quando nós terminarmos essas determinações aqui, né, de trabalhar elas, que eu acredito que na próxima aula isso aconteça, e falar sobre essas unidades aqui, porque que foi, vamos dizer assim, padronizado, o que significa essas nomenclaturas, como que eu faço essas transformações, nós vamos falar de calagem. Assim que nós terminarmos a análise, a interpretação da análise de solo, tá bom? Então, hoje é pH. O que acontece, pessoal? Vocês estão vendo aqui que esse pH aqui dessa análise de solo que nós estamos trabalhando, ele foi feito no cálcio, ó, cloreto de cálcio. Então, é um sal isso aqui. Esse pH foi feita essa análise no cloreto de cálcio. Porém, em algumas análises de solo, vocês vão encontrar esse pH em água. Hoje nós vamos falar sobre essas determinações, vocês vão entender isso e algumas coisas a mais. Aqui, pessoal, olha que bacana. Tem uma tabela onde eu tenho pH em cloreto de cálcio e eu tenho pH em água e a porcentagem aqui de uma saturação. Então, se a minha saturação está assim, se eu faço um pH, o pH em cloreto de cálcio, ele pode dar 3,8 aqui. E se eu faço ele em água, 4,4. E tem variações. Aqui não, aqui deu 12, mais pra frente eu vou explicar porque às vezes que não varia. Porém, existe uma variação entre um e outro. Essa variação, ela não é fixa, vai depender do solo, vai depender de N características. Mas aqui é só um exemplo para vocês verem que sim, dá diferença. E vocês vão perceber que em alguns estados se usa fazer o pH em cálcio, né, em cloreto de cálcio, e em alguns se usa fazer o pH em água. Tudo isso hoje eu vou mostrar para vocês, tá bom? Dando continuidade aí, pessoal, o pH do solo, vocês têm que entender o que é o pH. Ele também é conhecido como acidez ativa. É aquela acidez que está ali naquele momento daquele solo, né? Fui lá, coletei minha análise. Naquele momento é a acidez que está ativa. Quando aquele solo recebe água e tudo mais e vira uma solução, é aquela acidez daquele momento. Esse pH, pessoal, quando a gente faz a análise, ela fornece o quê? Fornece o grau de acidez ou a alcalinidade, né? Vai que tá alcalino o solo, ou seja, não tem acidez, de um extrato aquoso, ou seja, solo misturado com água. Indica, pessoal, a fertilidade geral desse solo. Eu vou mostrar para vocês mais para frente o quanto o pH influencia na fertilidade geral. E, pessoal, as interpretações de pH, um exemplo aí para vocês. No Mato Grosso, ele é determinado em água e em cloreto de cálcio. Os laboratórios têm que fazer os dois. Na relação de 1 de solo para 2,5 ou de água ou do cloreto de cálcio. Ou seja, eu coloco lá uma quantidade de solo, eu tenho que colocar 2,5 ou de água para fazer a extração ou de cloreto de cálcio, ok?